de volta no quadro Conexões, o quadro mais esperado do dia, onde a gente tem a possibilidade de aprender com pessoas tão relevantes. E hoje a gente tem uma gracinha que tem a agenda tão concorrida, que foi tão difícil marcar com ela, mas enfim a gente conseguiu. Ela é a Juliana de Lacerda Camargo, especialista em transformação de líderes, é a apóstola da Igreja Deus Primeiro em Alphaville, é esposa do apóstolo Marcos Camargo, que esteve aqui com a gente há algumas semanas batendo um papo riquíssimo sobre paternidade. Lembra o tanto que foi bom? Sua família Camargo é abençoada demais. Eles são os líderes do casal Grazi e Marcelo Teixeira, aqui de Ribeirão Preto, que são parceiros da nossa casa, já vieram aqui, são uma bênção. Então hoje a apóstola Juliana vai bater um papo com a gente sobre propósito e reino de Deus. Seja muito bem-vinda, Ju de Lacerda. Palminhas pra ela. Oi, amada, tudo bem? Olá, tudo bem? Você é linda. Obrigada. E eu tô amando falar com a apóstola, porque eu falei assim, vamos fazer um grupo. Aí. Vamos fazer um grupo de apóstolas, só apóstolas. Amém, amém. Legal. Mas é Tudo difícil. bem. Para mim é um prazer estar aqui, viu? Nossa. Obrigada pela oportunidade. Tô super feliz. Obrigada por, assim, atender o nosso convite. O dia que seu esposo teve, o apóstolo Marcos, né, Paulinha? Camargo. Isso, foi ótimo, foi maravilhoso. Então, assim, obrigada. Até um Marcos ela tem, você viu? Olha que coincidência. É verdade. Duas apóstolas com seus Marcos. Meu marido Amém. chama Marcos também. Você tá me ouvindo? Vou até dar uma... Tô ouvindo sim, eu vou dar uma distanciada aqui, porque eu tô com a cara muito próxima, né? Isso. Eu não sabia como é que ia ser esse negócio, acho que é melhor eu ficar mais... Mas é Tá bom. ótimo. É bom que você se vê na tela e você arruma também. Vamos Não, lá. gente, tô impressionada com essa tecnologia, parabéns. Muito bom, né? Muito bom. Vamos lá. Vamos conversar sobre propósito e reino. Eu quero começar sobre esse nosso chamado para ser apóstolas. O chamado de mulher já é difícil, às vezes você encontra preconceito, você encontra pessoas falando apóstola, não tem apóstola ungida, como que você é ungida apóstola, e aí? Bom, primeiro que a gente entende muito a questão dos 5 ministérios, né? Não existe um ministério melhor ou pior que o outro, são só ministérios complementares que vêm para servir e equipar a igreja. Então, primeiro que, para mim, assim, já tira o glamour, né? É uma função, a gente tem uma função no reino e a gente tem que ser mordomo fiel disso. A segunda é que a Bíblia nunca falou que mulheres não poderiam ser apóstolos, né? Inclusive, tem uma passagem na Bíblia que existe uma divergência ali, se na passagem era uma apóstola reconhecida, era uma mulher reconhecida pelos apóstolos como apóstola, ou era só reconhecida como ministra, enfim. Então, assim, eu acho que para nós aqui você tem razão. Acho que o ambiente cristão ele ainda é mais masculinizado e a mulher ainda é vista. Acho que existe um certo preconceito em cima da palavra ajudadora, né? A ajudadora ela pode ser coadjuvante, ela pode ter diferentes níveis de coadjuvância e ela pode ser uma ajudadora protagonista. Então, eu acho que é muito mais a gente construir uma cultura mesmo, não feminista, porque eu acho que as mulheres têm se perdido um pouco nesse conceito do feminismo, mas é entender que a gente está aqui sim como ajudadoras, mas ajudadoras com uma relevância muito grande. E a gente mesmo se apropriar disso e ir criando uma cultura nesse sentido. Nem mais, nem menos. Mas no devido lugar, para acompanhar, seja os nossos maridos, seja os nossos líderes, porque no final das contas está todo mundo sendo colaborador de Cristo para avançar o reino, né? Então não tem mais ou menos, a gente está junto.
Não sei se isso responde a sua pergunta, mas é um pouco de como a gente vê isso. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, e o meu chamado aqui apostólico, eu vejo também como algo proposital de Deus na terra. Nesse tempo, a mulher tem uma voz muito forte na sociedade. A mulher é a maioria de população. Então, nós precisamos entender também que é um tempo que não é por acaso que Deus tem levantado mulheres também, né, amada? Aliás, apóstolo, você falou isso, eu me lembrei de um livro, tem o Ed Silvoso, e há muitos anos eu li um livro dele que se chama Mulher, a Arma Perfeita de Deus, e você acabou de me lembrar de um estudo que ele fazia naquele livro, dizendo que as mulheres são armas secretas para os últimos dias. Então tá muito coerente com o que você acabou de dizer, muito legal. É isso aí. E aí, falando de propósito, chamado das pessoas, o propósito tá muito ligado à missão mesmo, né? A gente acredita demais, assim como a gente aprende na palavra, que a igreja ela é composta de membros como um corpo, e a gente consegue, prestando atenção nas analogias da Bíblia, a gente consegue entender muito bem quando a gente para refletir no que no mundo natural acontece, né? Então, quando a Bíblia fala em corpo, quando a Bíblia fala que somos muitos membros e que um é complementar ao outro e que existe um único cabeça que é Cristo, eu acho que isso começa a dizer para a gente que todo cristão tem propósitos, e não é um único propósito. Esse propósito vai sendo moldado ao longo da nossa jornada, e a gente vê isso muito em Davi. Davi começou como um pastorzinho, depois ele virou um guerreiro, virou um general, virou um rei, teve aí suas pisadas de bola ao longo da jornada. Então o propósito ele vai se moldando, ele vai se amadurecendo à medida que a gente vai se amadurecendo também, né? E esse conceito de corpo que a Bíblia nos ensina, eu vejo muito como um quebra-cabeça, sabe, Vânia? Eu vejo assim que existe cada um de nós, não é um quadrado perfeito, é como se cada um de nós fosse uma peça de um quebra-cabeça maior, e se a gente tivesse um lugar específico para se encaixar nessa história. E aí é super importante quando a Bíblia fala que tudo foi criado com propósito, inclusive o ímpio, né, para o dia do mal. E quando a Bíblia fala que Ele nos formou ali com tanto cuidado no ventre da nossa mãe, etc., significa que Deus criou a gente com propósitos únicos, com significados únicos, com significados complementares. Isso não significa que outra pessoa não possa cumprir o meu chamado, porque talvez Deus me chame e eu não responda. Mas sim significa que todos nós temos potencial para atender um propósito específico e especial no reino, né? E então para nós isso é muito forte também. A gente acredita que no Éden, Adão foi chamado para governar, para dominar, e ele foi a semente. E embora tenha se transformado numa semente corruptível, para mim traz muito essa visão de que todo filho foi criado para ter uma posição de liderança no reino, ter um propósito no reino, e a gente tem que levar isso muito a sério, porque no final das contas, apóstolas como eu e você, a gente veio para equipar esse povo, equipar esses santos para que eles cumpram o propósito deles, seja dentro ou fora da igreja, porque isso conecta muito com outro tema da nossa conversa, que é o reino na terra, né? Que a igreja não é para estar encerrada em si mesma, a igreja já veio para o mundo, ele veio para o mundo, e nós somos os embaixadores dele aqui na terra. Então a gente veio para o mundo, a gente veio para construir a igreja, para que a igreja construa os santos, para que os santos construam um reino na terra. É uma engrenagem, né? Dá pra gente falar por um tempo aqui. É igual eu disse, eu conversaria com você assim à tarde sobre isso, da riqueza que não é? A unção apostólica é de conquista de cidade, conquista de região, de reino. Então, está muito engrenado, tá? Os 5 ministérios, a missão apostólica, né? Então, como conquista de cidade, como conquista de território, vamos falar do reino. O Senhor nos chamou para poder trazer a cultura do reino,
para trazer o céu na terra. E vamos lá então, Amém. esse reino inabalável, como que você pode dizer para a gente? Uau, acho que eu vou começar falando um pouco dessa engrenagem. A gente enxerga muito a igreja local como o quartel-general. A gente acaba fazendo muitas analogias também, acho que aprendendo com Jesus, né? Então, a nossa igreja é muito como o quartel-general. O que é o quartel-general quando a gente pensa no exército? É um lugar em que vai ser cuidado e provido pelos próprios membros ali e que ao mesmo tempo vai capacitar, equipar, fortalecer esses soldados. E aí esses soldados, esses generais, eles vão sair para a guerra, para conquistar territórios, né? Para fazer frente ao inimigo que quiser se opor àquela missão. Então a gente vê muito a igreja local como esse quartel-general. E o quartel-general ele precisa ser equipado pelos santos e precisa equipar os santos. Daí, falando dos santos propriamente dentro dessa engrenagem, você vai ter aqueles que vão ter um ofício dentro da igreja. E aí a gente fala dos 5 ministérios, né? Os apóstolos, os mestres, os pastores, os evangelistas, os profetas, todos são igualmente importantes e precisam trabalhar em unidade para equipar esse quartel-general. E existem aqueles que vão ser equipados para fora da igreja, que, assim como a Bíblia também fala, vão ser como cordeiros no meio de lobos. Uma vez eu ouvi uma pastora falando uma frase que eu achei muito legal, assim: é fácil ser sal dentro do saleiro. É fácil você falar das coisas de Deus dentro da igreja, é fácil você falar que você é crente do lado de um irmão, mas como é difícil de você se manter inabalável, como você mesma usou, como você se manter inabalável, se manter influenciando e não sendo influenciado pelo mundo e realmente sendo sal da terra e luz do mundo, como Jesus falou pra gente em Mateus 5, né? E aí essa questão do reino na terra é exatamente o que você falou. Nós somos os representantes de uma cultura que não é daqui. E existe hoje uma grande briga, porque a gente tem uma mídia completamente corrompida, um mundo completamente corrompido, que está o tempo inteiro amassando a gente dentro dessa cultura completamente diferente do que Deus idealizou. Uhum. E nós temos que nos alimentar o tempo inteiro. Por isso que é tão importante a gente estar junto com os irmãos, a gente estar na igreja local, a gente estar se alimentando da palavra, porque senão a gente não vai conseguir fazer frente a essa cultura, a gente não vai conseguir ser a contracultura no mundo. E a gente precisa ser essa contracultura, a gente precisa ser esse sal para salgar a terra, a gente precisa ser essa luz para iluminar o mundo, e aí por meio das nossas boas obras, Ele vai ser glorificado. Então não é nem... é por aquilo que eu digo, sem dúvida nenhuma, mas é muito mais por aquilo que eu faço, por aquilo que eu prego com a minha própria vida, pelos valores que eu deixo impregnados na terra, e as pessoas que forem influenciadas por mim vão poder ver Cristo através da minha vida. E no dia que eles me perguntarem: poxa, mas de onde vem tudo isso? Aí eu tenho condições de falar dele. Exatamente. Né? Muito bom. Acho que a expressão que você usou, quartel general, esse lugar que a gente equipa os santos, é incrível, porque agora você vai conquistar os 7 montes, esse povo que, essa igreja que ficou alienada, essa igreja que ficou sempre pensando para dentro, não foi, né? E aí não tem uma estrutura, não tem uma formação, enquanto os filhos das trevas são mais sábios que os da luz. Misericórdia. Não é? Mas nós temos que virar esse jogo rapidinho, né? Temos que virar isso. O bom é porque pessoas como você estão dando esse espaço para que a gente possa compartilhar essa visão com o mundo, né? Eu não sei te dizer, Vânia, assim, eu não acho que a igreja não está atrasada, ela está no tempo certo. Eu acho que tem pessoas que estão atrasadas, né? A gente vai seguindo os sinais, o remanescente, aquele que está sempre fiel e conectado com Deus e com a palavra,
ele vai entender os tempos e ele vai se moldar aos tempos. Concordo. Eu acho que existiu um tempo em que a igreja talvez precisasse estar mais encerrada dentro dela mesma. Talvez até para se fortalecer, talvez até para... Sei lá, eu não sei te explicar, mas eu acho que a gente tem que honrar e aprender com aqueles que vieram antes de nós. Sim. Mas eu concordo com você que agora é um momento diferente. Eu até estava lendo aqui rapidamente uma passagem que eu gosto muito em Ezequiel. Ezequiel 47, para mim, ele traz muito um prenúncio desse tempo que você está falando agora. Ezequiel, que fala de um monte de visões ali, né, que Deus o levou a ter. Uma delas, ele fala sobre o templo e ele fala que ele vê a água saindo debaixo da porta do templo e essa água começa a avançar e aí o homem, né, que está com ele vai levando ele a se molhar nessa água. E chega uma hora que essa água ele já está completamente submerso por ela. Aí o homem tira Ezequiel dali de novo e fala: você está vendo que por onde essa água passa tem vida? Então as árvores frondosas nas laterais do rio por onde essa água passa. E aí também esse homem leva Ezequiel a ver que os açudes e os pântanos não vão gerar vida. Então acho que a gente chega num tempo em que é importante entender que essa água que flui da igreja, ela não pode ficar parada. Se ela ficar parada e empoçada ali, ela vai gerar um ambiente doente, né? Porque a água parada gera morte, gera doença, gera problema. Então ela tem que ser uma igreja que flui para fora do templo, que flui para o mundo para gerar essa vida. E isso é super importante. Quando a gente e sabe que tem uma coisa tão legal que a gente começou a falar de propósito. Eu costumo dizer na igreja assim que quando a gente entende que a gente tem um propósito, a gente fica menos egoísta. A dor do nosso dedão dói menos. Quando eu tô focada demais na dor do meu dedão, essa dor dói. Aí eu me sinto coitada, eu preciso que todo mundo venha cuidar do meu dedão. Mas quando eu começo a entender que eu tenho um propósito... Deu uma travadinha, vamos ligar para ela de novo? Vou desligar aqui. Vamos ligar. Ela está falando que demais, né? de propósito e falando de algo que é assim, muito fundamental, gente, que quando eu transbordo, quando eu realmente dou fruto, aí sim eu estou cumprindo a missão, eu estou cumprindo o propósito e tá justamente no transbordo e no fruto. Deu certo aí? Deu certo. Juliana, você nos ouve? Aê! Nossa! Coisas de mundo de verdade, coisas de gente de verdade, né? Caiu o sinal. Tudo certo. Mas então, fala, Vânia, eu sei que você estava completando aí enquanto eu caí. Você quer que eu continue de onde eu estava? Ou... Não, você pode continuar. Eu só estava dizendo que quando o propósito acontece, é quando há o transbordo, é quando há o fluxo da vida. Eu transbordo, eu dou fruto e aí sim, o Senhor nos chama para dar frutos dignos de arrependimento, que são os frutos que vão mostrar essa igreja viva, fora das portas do templo. E eu vejo o templo da igreja hoje como o ministério apostólico e profético que anda junto e essa igreja profética. Eu vejo que é esse o lugar que o Senhor está chamando a gente para ser. Uma voz que clama no deserto, uma voz que vai. Amém, amém. E aí só completando, é isso mesmo, a visão está totalmente alinhada, aquela questão da dor do dedão, né? Quando eu entendo que eu tenho um propósito, eu paro de olhar só para a minha dor e eu começo a ficar muito mais entusiasmado com aquilo que Deus me deu. E você sabe que na minha atuação fora da igreja, né, e a gente não costuma dizer secular, porque para nós é uma coisa só, a gente está num reino, a gente é embaixadora, como a gente está falando aqui, né? Então, na minha missão para fora da igreja, para fora das quatro paredes da igreja, eu trabalho com desenvolvimento de líderes, né, com transformação de liderança, e a gente estuda muito neurociência, porque a gente entende que a ciência é só uma forma do ser humano entender aquilo que Deus criou, né? Então, para mim, não tem um não exclui o outro, pelo contrário. E a gente, estudando sobre neurociência, talvez até a pastora Grazi já tenha conversado com você desse tipo de coisa, mas o nosso cérebro, ele vai se transformando a partir daquilo que a gente alimenta.
Então isso vai transformando a nossa própria identidade. E a nossa mudança de foco gera o que a gente chama de neuroplasticidade. Quando eu paro de olhar só para mim mesma, quando eu paro de olhar só para os meus problemas e eu começo a olhar para o propósito, que é muito maior que eu, que Deus criou para mim antes da fundação do mundo, quando eu estava lá no ventre da minha mãe, Ele foi me desenhando para cumprir esse propósito, meu cérebro começa a se mudar, ele começa a mudar estruturalmente, quimicamente, funcionalmente. Então olha como é perfeito, né? Ele fala para a gente, muda o foco, olha para aquilo que é bom, para aquilo que é justo, para aquilo que é puro. E aí a sua mentalidade vai ser transformada. Então tá tudo tão conectado, né? É tão legal. Não, é demais. E você falando aí, então quer dizer, nós temos a mente de Cristo, então isso é possível acontecer. Totalmente, porque é isso. Eu costumo dizer também, Vânia, que quando o Espírito Santo entra de uma forma sobrenatural, aí não tem nem ciência que pare em pé. A ciência não vale mais nada. Mas Deus criou a ciência e criou a fisiologia humana de X jeito. E hoje a gente sabe que, por exemplo, quando a gente fala que você tem que se alimentar da palavra, que você não pode deixar de se alimentar da verdade, que você tem que praticar a verdade, tudo isso é comprovado pela neurociência, que é capaz de transformar a minha própria identidade. Então, voltando um pouco para o que a gente falou, o mundo está aí minando a gente com verdades, né? Com um monte de conceitos que são antibíblicos. Se eu ficar me alimentando disso direto, eu vou acreditar nisso. Se eu confrontar com a verdade da palavra e se eu me alimentar de forma intencional com a palavra, o meu cérebro estará moldado à semelhança de Cristo. E só então eu vou poder agir em conformidade com a palavra e demonstrar para Ele o amor que Ele disse, que o que me ama é o que guarda os meus mandamentos, no sentido de viver os meus mandamentos. E o que é lindo é que ali em 1 Coríntios 3:9, Paulo fala para a gente que a gente é colaborador de Cristo, né? E aí, essa colaboração, eu particularmente entendo que ela começa na nossa própria formação, que é esse deixar intencional, esse culto racional, esse se deixar intencional de buscar as coisas de Deus. Eu preciso buscar, eu preciso ser ativo nessa busca, eu preciso ser proativo, porque senão o mundo vai dominar a minha mentalidade, não vai ter jeito. Porque o mundo, eu assisto televisão o tempo inteiro, eu converso com as pessoas o tempo inteiro, eu escuto rádio, eu navego na internet. Se eu não for intencional em buscar as coisas de Deus, a minha mente será fisiologicamente transformada e conformada aos padrões do mundo. Meu Deus, que forte, né? E o reino, o Senhor nos dá chaves, né? O que ligardes na terra será ligado no céu. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que isso é o mover profético da missão que o Senhor tem dado para a gente como igreja. Bom, essa passagem é uma passagem que para mim ela é mais uma passagem que fala da nossa capacidade de colaboração e da nossa responsabilidade por sermos embaixadores do reino. A forma, na verdade, como a gente lê essa passagem aqui na igreja, e é super legal porque na DP a gente tem mestres com uma capacidade muito fora da curva, assim, a gente é muito grato a Deus pelo que Ele tem dado para nós. E a gente tem descoberto que várias coisas que a gente sempre fala da palavra, na verdade, não são verdade. Quando você estuda ali a fundo o original, você não é bem isso que a palavra está dizendo? E essa é uma das passagens que a gente tem sido um pouco confrontado. Que, na verdade, quando você presta bem atenção, a palavra fala assim, o que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Então, talvez mais do que o entendimento, eu vou trazer uma pergunta, uma reflexão. Será que isso não quer dizer que, na verdade, nós somos responsáveis por praticar na terra ou por ligar na terra a cultura celestial e não o oposto? Porque tem muita gente que fala assim, aquilo que eu declarar aqui na terra vai acontecer no céu. Aquilo que eu chamar as vontades de Deus, de fato vai. Sim. Mas essa passagem especial fica essa pergunta.
acho que eu fui chamado para ligar na terra o que foi ligado no céu, né? E não para determinar aquilo que eu quero na terra. Mas eu concordo, então é uma reflexão. Eu concordo plenamente que o Senhor nos chama para ser a luz e o sal, não é verdade? Chegou o tempo da natureza, a criação aguarda a manifestação dos filhos. E essa é uma das passagens, por isso que eu fiz questão também de tocar nela, que junta então, peraí, se eu ligar com outra pessoa algo errado, isso vai acontecer, eu posso pedir em nome de Jesus, não tem nada a ver. É o que o reino manifesta, e que se eu com a minha vida de testemunho manifesta, e que se eu com a minha vida de testemunho trouxer para a terra, porque a manifestação dos filhos é para a glória de Deus se manifestar. É isso. Estamos totalmente alinhados, exatamente isso. Só pus uma luzinha na minha cara aqui, eu vou ficar ofuscada, mas acho que melhora. Tá bom, tá ótimo. Mas então é bem isso mesmo, as pessoas terem um entendimento da grandiosidade do reino. E muitas vezes até as pessoas têm dificuldade de falar assim, peraí, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Com dificuldade de se entregar essa vontade perfeita, porque será que é tão perfeita assim? Boa. Isso é fé, né? Isso é o nosso processo contínuo de chegar nessa estatura do varão perfeito. Inclusive, você sabe que eu tenho refletido muito sobre a questão de fé. As pessoas, eu acho que também tratam mal essa questão da fé. A gente acaba usando a fé de um jeito meio egoísta. Cabe falar sobre isso? A gente pode falar sobre isso? Não, vamos finalizar com esse assunto aí. Então tá bom, abrir uma janelinha. As pessoas geralmente, elas atribuem muito a fé quando elas querem que algo aconteça. Então, eu quero que isso aconteça. Você não tem fé? Você tem que ter fé. Quando, na verdade, a fé, ela é algo muito maior do que isso. Se a gente for em Hebreus 11, quando fala dos heróis da fé, a gente vê ali que muito do que aconteceu com essas pessoas não foram coisas que elas queriam, mas pela fé no Senhor, pela fé em Deus, pela fé no Senhor Jesus Cristo, coisas aconteceram. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o que é a fé de verdade? A fé é crer naquilo que é conveniente para mim, é crer numa obra, é crer num resultado, ou é crer no Senhor? E aí, o que pode acontecer, a gente às vezes nem sabe o que é, né? Mas eu tenho que crer, assim como você falou, que a vontade dele é perfeita, e confiar. E eu entendo que isso não é fácil, eu entendo que isso é uma jornada eterna. É como Paulo falava, né? Não que eu já tenha atingido a perfeição, mas eu sigo rumando para o alvo. E a perfeição de Paulo era bem diferente da minha. Acho que eu sou muito mais imperfeita do que Paulo era, e ele dizia que ele não era perfeito. Meu Deus. Então eu acho que essa busca por essa fé e essa estatura do varão perfeito depende muito da nossa humildade, da nossa vulnerabilidade, sabendo que mesmo os apóstolos, os mestres, os profetas não são perfeitos, estamos num processo contínuo de aprendizado, de aperfeiçoamento, e todos estamos juntos nessa jornada, né? É verdade, tanto é que é de fé em fé, né? É de busca em busca, porque é de um nível infinito. A fé firme, a fé santíssima, quer dizer, a fé habita no Altíssimo, é o combustível de Deus, ela é santíssima, fé santíssima. Então, assim, tem papo pra gente ir profundo, né, Amara? Tem, verdade. Mas, assim, pra mim, a fé, ela resume um pouco da característica do reino, que é movido por fé. E a religião, a religiosidade, ela trouxe a barganha, ela trouxe a troca, ela trouxe objetos místicos, colocou no rito do culto objetos, né? Fazendo as pessoas olharem para algo e não para ele, o autor e consumador, o Deus do algo, né? Mas ele é o autor e o consumador da fé.
Então, nós estamos aqui para falar desse reino, nós estamos aqui para falar da fé, nós estamos aqui para dizer, não queremos estar no espírito religioso e nem cair na religiosidade, nem se tornar um costume. Não, mas todo dia eu posso crescer em fé, todo dia pode ser diferente, todo dia posso viver experiências sobrenaturais e novas. Então, isso para mim é o reino. Amém. Amém, muito bom, concordo. Concordo 100%. Amada, assim, obrigada pela sua participação aqui. Vocês estão na igreja em Alphaville. Qual que é o nome da igreja de vocês? Deus primeiro. Chama Deus Primeiro. Uau. Tem uma história legal por trás desse nome. Conta pra conto. gente. O dia que a gente tiver tempo eu conto. Só o nome já é muito inspirador, né? Deus primeiro. Já faz assim, a pessoa... Dá para você contar rapidinho? Resume aí pra Dá. gente. Deixa eu resumir. Bom, eu conheci meu marido num outro ministério, né? E a gente acabou saindo de lá e ficando 6 meses quietinhos num outro ministério para escutar um pouco a voz de Deus. E aí teve um dia que a gente estava num culto e Deus falou muito claro para a gente que estava na hora de começar, né? Recomeçar. E aí a gente começou uma igreja na nossa casa, a gente morava em São Paulo, ainda em Moema. E aí começou essa igreja, mas ela ainda não tinha nome. E à época a gente ainda não tinha recebido essa convocação como apóstolos, então meu marido era pastor, eu ainda estava como ministra. E aí a gente sempre seguiu com pessoas, líderes nos acompanhando, mas era a igreja na casa do pastor Marcos. E um dia ele foi para os Estados Unidos e voltou com um livro que se chamava When God is First, que é Quando Deus é Primeiro. E ele trouxe o livro e eu passei a mão no livro, tracei o livro em 2 dias. Era um livro maravilhoso que trazia um panorama bíblico focando nessa questão da primazia de Deus, das primícias, da primogenitura. E aí um dia a gente estava subindo a ponte ali das Bandeirantes, da ponte das Bandeirantes, e eu escutei de Deus assim, Adonai, e escutei Deus primeiro. E falei, eu chamo meu marido de P, né? Depois eu conto por quê. Falei, P, Deus primeiro, Adonai, como é que fala primeiro em hebraico, né? E à época a gente até acabou procurando um judeu messiânico que era um amigo nosso e tal, e a gente descobriu que era Adonai Rishon, né? E aí foi assim que veio o nome da igreja. Então para nós é isso, é Deus como primeiro, acima de tudo, nada tá fora dele, tudo é dele, por ele, para ele. E é isso aí. É um rápido resumo. Fechou. Deus primeiro. Ponto. Aqui também é casa de oração. Deus primeiro. Amém. Boa. Deus primeiro cabe em todo lugar e em qualquer momento para todas as pessoas. Que o Senhor faça crescer cada vez mais o ministério de vocês e essa visão e esse olhar possa crescer. E eu quero terminar com você, liberando e orando aqui com a gente também, orando por Franca. Obrigada pela honra. Acho que essa nossa visão de reino, ela inclusive envolve a comunhão dos santos, né, em todos os aspectos. Para mim, o que a gente está fazendo aqui é unir forças. Quando Jesus falou que a casa dividida contra si mesmo não prospera, ele estava ensinando um princípio, e a igreja, infelizmente, tem muitas vezes caminhado de forma dividida. E a gente precisa se unir, né? Porque isso não é um contra o outro, é a gente contra Satanás, é a gente contra o capiroto, como diria meu filho. Exatamente. Então, é uma bênção estar aqui com vocês. Todos os convidados nossos aqui, é uma forma da gente exatamente comunicar isso. A gente ama os pastores, líderes de outras igrejas, e a gente soma com vocês, vocês somam conosco, e Deus está nisso. Amém. Vamos lá então, vamos orar. Puxa, Pai, que gostoso estar aqui, que gostoso poder conhecer essas suas filhas, essa missão, essa busca por expansão do reino. Te agradeço pela oportunidade, pela honra, e eu quero clamar, Pai, para que aquilo que tem sido depositado em mim, na apóstola Vânia, que tem a ver com o teu propósito, que tem a ver com a tua missão, com a tua perfeita vontade, floresça no coração daqueles que escutem essa conversa hoje.
que não seja apenas mais um conhecimento, apenas mais um momento, que legal que foi aquilo, mas que seja mesmo uma palavra de transformação. Assim como eu estava falando com a Vânia, eu sei, Pai, que a ciência mostra como a gente pode transformar suas memórias, mas eu também sei que quando o Senhor está no negócio, a gente não precisa nem pensar na ciência, as coisas simplesmente acontecem. Por isso eu clamo, Espírito Santo de Deus, eu clamo para que o Senhor venha com teu poder, para fazer com que aquilo que precisa ser aprendido, retido, para que as transformações que precisam acontecer nas nossas mentes, nos nossos corações, aconteçam agora. E que hoje, Pai, os teus filhos entendam verdadeiramente o ID, um ID que não vem só para falar para crente, para falar dentro das igrejas, mas que vem para transformar o mundo em teu nome, vem para resgatar, restaurar, redimir e expandir as fronteiras do teu reino, porque é para isso que o Senhor veio. O Senhor ama o mundo todo, e o Senhor nos chamou para que a gente possa te ajudar a resgatar o mundo. Que tudo seja de ti, por ti e para ti, Pai. Amém. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que você prospere, voe alto, cresça em todas as dimensões que o Senhor tem para a vida de vocês. Amém. Tá bom? Recebo e agradeço. Foi um grande prazer, gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E a Pê Juliana, sabe quem vai estar conosco aqui amanhã? Sua filhinha, sua discípula. A Grazi? A Grazi é uma fofa, uma linda. Grazi Teixeira. A Grazi é minha irmãzona, cara. Essa é nossa mil. Do coração, Eu aprendo loucamente com ela. Ela é espetacular. Que bom que vocês vão estar com ela. É uma profeta do Senhor, ela esteve aqui. Então, assim, tamo junto. Deus abençoe vocês. Um abraço para o apóstolo Marcos. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, querida.